Pessoal, já deu start aqui na gravação, tá? Eu já comecei, pessoal, que eu guardei vocês entrarem aqui, aí pedindo desculpa aí novamente, né? Eu achei que era semana passada que começava, né? Daí depois eu vi realmente, né? O aluno entrou que me avisou, né? Aí pelo visto aqui, eu acredito que vocês não tiveram aula do professor Hipólito. E pelo menos a última aula gravada aqui, a não ser que ele tenha esquecido de gravar aqui, mas aqui a última que eu tenho gravada, pessoal, é a, o último desafio da SAP 2, tá? Foi o 2.1. Então, em função disso, né, como eu vi que não tem nenhuma gravação e o professor Hipólito, ele tá de férias, né? Eu já retornei desde semana passada. Então, eu não tive essa confirmação. O que que eu vou fazer? Eu vou partir do princípio, a gente ainda tem bastante aula, né? Que a gente finaliza essa ou C no dia 22/9, né? A gente ainda tem o mês de agosto e depois setembro, né? Para a gente finalizar, dá tempo suficiente para a gente falar de todos os desafios e ainda assim falar de assunto, né? Dependendo aí, eu vou falar do desafio 2.2 hoje. E se der tempo, eu falo do 2.3 e talvez é porque eu não me inteirei qual que é o assunto dos desafios de número 3 aí. Eu quero ver se ele já tem a ver com sistemas, né, de tensão e corrente alternada, porque aí já seria interessante, né? Eu já até deixei aqui a página aqui de eletricidade que eu ministro, tanto para o pessoal da Eletrotec quanto da engenharia, que aí eu tiro alguns elementos, já que a gente tem poucas atividades, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Aí a medida. Aí eu vi que vocês não estavam entrando. Eu já fui enviando já a mensagem aqui. Vocês foram avisados aí desde a semana passada, né? Na verdade, eu que estava desavisado. Mas mesmo assim, eu tô aguardando, tá, pessoal? Eu vou continuar com o assunto aqui, fazer as análises. Eu já vi aqui que tem bastante coisa para eu corrigir, né? Já comecei a correção, tá bom? Já deixei aqui registrado, né? Espero que vocês estejam vendo aí a mensagem, assim como a Tandara viu na semana passada aí, tá bom? Que ela me respondeu até rápido aí. Então vamos lá. Então, pessoal, deixa eu compartilhar a sala aqui que já fica mais fácil. Então, pessoal, na última aula, aí eu vi aqui, né? Porque eu deixei aqui o link do professor, porque eu imaginei que. É porque outras turmas que eu tive de aprendizagem, elas continuaram rodando, o professor Hipólito deu aula. Aí aparentemente só essa daqui que ficou em hiato, né? Aí nem eu vi aqui que nem saiu, nem desocultou o link aqui, né? Então, para eu me inteirar aqui, em todas que ele deu aula, eu vi o que foi a última coisa que ele terminou, né? Mas como a última que eu finalizei foi quando eu entrei de férias aqui, ó, que foi a aula do dia 23/6, aí a gente havia analisado o desafio 2.1, tá? Que foi o quê? Ajustar, né? Ajustes, né, lá da placa, lá da Pendramin, né? Fazer a separação dos resistores estocados não almoxarifado, né? Inclusive, né, lembra que eu descobri que deixa eu ir lá para a pasta de vocês aqui. Não, essa daqui é. Essa daqui que é o do eletricista aqui. Aí eu peguei, eu até tinha. Eu uni. Em vez de eu fazer uma apresentação só pro 2.2, né? Como ele é o mesmo circuito que a gente está utilizando ainda, né?
O circuito é uma placa controladora, de uma empresa de mineração, lembra? Ó, separador de minérios, né? Aí provavelmente ele faz a separação, é porque geralmente um dos métodos aí para você separar o minério, por exemplo, né? Eu peguei isso aqui dica, tem um primo que ele é engenheiro de Minas, né? E aí, por exemplo, você aplica se eu não me engano, ah, o iodo e mercúrio. Eu sei que tem você aplica lá, mas o duro é que quando você faz a exploração, por exemplo, vamos pegar o minério aqui, o mais famoso que a gente tem, que é o ouro, né? Quando a pessoa faz sem preparação, faz ali no do leito do rio, o que que você faz? Você contamina, né? Você joga o mercúrio, ele é cumulativo, né? Na biologia, na química, né? Fala que o mercúrio é cumulativo, ou seja, o peixe ou entrar em contato com a sua pele, né? Ele vai ficar no seu organismo, tá? Então você tem que ter um método de separação, né? Geralmente, quando você faz essa mistura aí, se eu não me engano, é do iodo e do mercúrio, aí ele torna todo o metal ali, né? No caso, o ouro, mais pesado. Aí ele passa por uma peneira, né? E nessa peneira, nessa esteira, aí a areia, né? A areia ela vai ficar mais leve ali, né? O pedregulho e tal. E o metal geralmente ele tende a ficar mais pesado e ele afunda. Então nessa esteira lá de separação, né, o objetivo é movimentar ali a terra que foi retirada, né? Aí ela vai ser beneficiada, você junta esse químico né, e aí você passa, né, sobre um processo ali de lavagem e numa esteira, parece esteira de indústria mesmo ali e tal. Aí quando uma empresa, aí esse meu primo ele trabalhava, né, nessa empresa aí de metais, de exploração aí de metais, né? Daí eles têm uma estação de tratamento de água própria, né? Justamente aí, em vez de você fazer o lançamento desses químicos direto no leito do rio, né? E, por exemplo, você vai ficar fazendo movimentação ali de terra. O problema da movimentação de terra é que você pode provocar o assoreamento, né? O assoreamento do rio é o quê? É a invasão ali, né, da mata, não, não da mata, né, mas da parte ali do rio, né, em que você ou desmata, em que você faz a movimentação de terra ali, né, para fins de exploração. E daí, como ela não tem vegetação e ela foi toda movimentada, a terra ela desce para o leito do rio. Aí faz o quê? Faz o rio ficar, o rio ele começa a ficar raso, né? E você pode inclusive atrapalhar o fluxo, matando né, esse rio aí, né? Então, basicamente, esse circuito aí, né, dessa placa separadora, ele faz isso. Daí eu juntei aqui, peraí, deixa eu. Eu tinha feito até os circuitos aqui. Se a gente precisar, eu fiz o modelo dele sem o resistor e o modelo depois com o resistor aplicado que a gente descobriu que era era o 3 aí. Isso mesmo. Vamos deixar eles aqui. é, eu vou deixar eles minimizado aqui, tá? Se a gente precisar. Então, né? Aula passada, né, a gente analisou. Ó, foi o 2.1, ó, foi esse primeiro item aqui, né? Então, vamos revisar aqui o que que é a SAP. A SAP é todo esse texto aqui. O desafio 2.1 foi isso, ó, identificar entre os componentes existentes no almoxarifado e os em uso do controlador. Inclusive, essa atividade aqui, ela deveria ser atividade prática, né? Porque
você vai receber um kit, né? Aí eu não sei como é que está sendo aí na empresa a prática de vocês, né? Se ela está sendo alinhada com essa atividade. Por isso que eu fiz aquela adaptação para deduzir os resistores que estavam faltando na placa, né? Porque para você saber como é que você faz a manutenção dela, você tem que saber os parâmetros. O que que são os parâmetros? Os tipos de componente, no caso é resistor, né? Pode ser capacitor, pode ser indutor, transformador, amplificador de sinal também, né? Por exemplo, você tem um sistema rádio, né? Aí uma comunicação FM, uma comunicação AM, né? Ou um tipo de onda aí, né? Que semelhante a uma onda Wi-Fi aí, por exemplo, ou uma rede pessoal aí de dados, né? Que a gente conhece aí como Bluetooth, né? Então, dependendo do tipo de rede, inclusive o protocolo Bluetooth, ele faz parte do protocolo Wi-Fi, né? É o 802 alguma coisa assim. Então, para esses, né, para esse tipo de implemento, você tem, né, capacitores, você tem transformador de elevação de sinal, né? O que que o transformador faz? Ele pega um sinal bem pequeno, que aí seria o sinal de áudio, ou vamos supor que seja só áudio, ou além de áudio, né? Igual o sinal Wi-Fi, ele tem áudio, ele tem vídeo, e ele também, além do áudio e vídeo, ele tem dados também, né? Que aí você pode, inclusive, acessar uma intranet ou acessar a própria internet aí, né? Às vezes você tem que acessar um servidor corporativo por algum motivo aí, através desse equipamento aí. Então, geralmente isso é feito, né? Isso é feito, as especificações são através do manual de serviço, tá? Aí foi por isso que eu forneci esse material extra para vocês, ó, material de referência, tá? Porque eu vi que faltava, né? Faltava para vocês uma referência aí, né? Eu coloquei o desenho do circuito aí de apoio. Deixa eu pôr aqui de lado que fica mais fácil. Do circuito aqui de apoio, né? E aí você tem geralmente, né? Você tem os valores de cada implemento aqui, no caso só são resistores, né? Só são resistores, que tipo de resistor? Aí eu peguei, geralmente quando a gente faz o experimento aí no laboratório, né? Aí eu dou para vocês uma protoboard, uma fonte variável, né? Você tem uma fonte ali que varia a tensão, consequentemente ela vai variar a corrente, né? E eu forneço para você resistores. Para você dar manutenção aqui nessa placa, você tem que saber os parâmetros. Esses parâmetros, geralmente, eles não. Comumente, por exemplo, se você compra uma placa dessa, às vezes, você não tem no manual lá, só vê o manual do usuário, como que você vai utilizar aquele equipamento. Mas para você dar manutenção, às vezes, vamos supor que, sei lá, esse equipamento aí seja da Schneider Electric ou da WEG, né? Ou, sei lá, de uma Samsung da vida, e dependendo, né, do equipamento aí, né? Se ele for de uma chinesa aí, igual o pessoal compra aí, né? Igual acompanha o canal lá, o Letra J, né? Ele utiliza vários aí da China, né? Aí fica difícil. Se não é uma marca oficial aí, né? Aí você tem que achar qual é a marca dessa, porque aí você vai ter o manual, chama manual de serviço. Aí o manual de serviço, além das funções da placa, ele vem com a especificação literal, né? Aí, por exemplo, viria uma tabela dessa aqui, ó, com resistividades, né? E viria falando que resistor, né, eu tenho que colocar em cada parte dessa placa aqui, né? Aí nesse caso aqui eu peguei o que a gente usa comumente aqui no Senai, aqui no laboratório, né? Que é um resistor de cerâmica aí, né? Um cerâmica com carvão aqui, né? Tem placas aí, se bem que tem placas controladoras que utilizam o resistor de SMD. Não sei nem se eu mostrei isso na aula passada para vocês, né?
São resistores mais ou menos desse tipo aqui, ó. Resistor SMD. Pegar as imagens aqui, ó. Aí, esses resistores, esses são extremamente pequenos. Inclusive, tem capacitor que tem esse formato aqui, ó. Aí, obviamente, né? Se esse lá da Pendramin for esse tipo de resistor aí e tal, né? Que o ideal seria que a gente tivesse especificação. Aí, como eu vi que não tem especificação, eu dei a especificação dos mais comuns, né? Com esse, o código de cores. Aqui no caso desse do SMD, tá vendo que se olhar no datasheet dele, ó, isso aqui é um de datasheet, ó. Vamos ver se aparece essa tabela aqui, ó. Ó, e tem as dimensões dele, deixa eu ver se tem o valor. É, infelizmente não. Mas geralmente, por exemplo, aí tem esse número aqui, ó, o 402. Geralmente é a resistência dele aqui, viu? Tá? Geralmente. Então, existem vários tipos, né, de implementos aí que a gente pode utilizar aí no dia a dia para dar manutenção. Então, esse tinha sido o do um, né? Aí, vamos lá para o desafio 2. Aqui, ó. Aí agora o desafio 2, né? Continuando, né? A gente. Desculpa, gente. Depois de identificar, né? Entre os componentes existentes no almoxarifado em uso, né? Através da referência, né? Aí eu entregaria para vocês no laboratório aí, né? O kitzinho com cada um, aqueles que são padronizados e os que não são, para permitir as condições de reposição imediata, né, em caso de necessidade. Aí depois disso, o desafio 2.2 é determinar os novos valores para os resistores padronizados, que estão no estoque para substituição daqueles, né, não padronizados, em caso de queima, tá? Então, pode ser, tá? Que no estoque, por isso que eu nem fechei essa página aqui, ó. Pode ser que no estoque tenha resistores que não estão no padrão, né, deles aqui. Inclusive, a gente até descobriu aqui, ó, a gente tinha até achado aqui o resistor. Lembra que na placa original, lá no desafio, ó, atividades, 2.1. Ó, na placa aqui, ó, e só vai até o resistor 6, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 3 entre o terminal A e B, mais 3 entre o terminal B e C, e tinha mais 3 entre o terminal C e D. E aí você não tem, a única coisa que você tem é a resistência equivalente, né? Entre C e D, né? Obviamente, os valores do R1, ó, R2, R3, R4, 5, 6, né? E acabou, né? Mas você tem o R7, o R8, o R9, né? Aí, como não tinha informação nenhuma e eu não tinha a parte aqui prática, né? Para facilitar a vida de vocês, a única, como se diz, o único, já que você não tem um manual, o único jeito de você descobrir qual que é o resistor aqui, né? É se você já tivesse uma placa, né? Aí nessa placa, aí lembra que por exemplo, você já tem uma placa, vamos dizer, uma placa funcional, né? Aí você vem aqui, né? Seleciona o modo multímetro, né? E com o modo o multímetro com o modo ohmímetro, e aí você viria aqui, ó, e aferiria a resistência do R9, do R8, do R7. Mas como a gente não está no laboratório, a gente não tem o circuito físico, né? Só tem essa informação, a única coisa que eu pude intuir aqui, né, é que esses resistores, né, fossem iguais. Inclusive, eles estão o quê? Eles estão em paralelo.
Aí lembra o cálculo da resistência paralela entre C e D, né? É você o resistor equivalente, né? O inverso da resistência equivalente entre C e D, quando esses entre C e D estão em paralelo, né? O que que indica que eles estão em paralelo? Eles estão sob a aplicação da tensão, né? A tensão que tem entre C e D, esse nó aqui, ó, o nó C e D, né? Aí lembra que eu até lá na primeira aula eu redesenhei esse circuito aqui, né? Aí eu fiz ele até desse jeito aqui, ó. Peguei aqui, ó. Aqui é o ponto A, por exemplo, aqui, né? Aí o ponto A aqui, ó, eu tenho o resistor 1, resistor 2, o resistor 3 aqui, ó, o de 5, 6,5 e 10,4, tá? Aqui é o ponto B, ó. Aí eu posso, já que é o mesmo nó aqui, ó, que é o ponto B, ó. E do ponto B sai mais três resistores, ó. Essa placa pode ser decomposta nesse desenho aqui também, ó. Aí lembra? Eu fiz isso na aula anterior, né? Só que faz muito tempo, né? Assista aí novamente, olha aí, ó, 3,6 e 1,8, né? E aí o ponto C, né? Você tem mais três, que aí era o BO, né? Aí eu não tenho a referência, eu não tenho uma placa boa. O jeito de descobrir era pegar uma boa, vem com o multímetro, seleciona lá o ohmímetro, né? Seleciona lá na placa o ohmímetro e para cálculo de resistência elétrica, né? Aí você iria aferir cada um, né? E daí você ia pegar o parâmetro. Porque no almoxarifado eu tenho que ter, ó, uma coisa já de antemão aqui, pensando no esquema aqui, ó, determinar os nossos valores do resistor padronizado, né? Que no caso a gente, né, não sabia, né? Até a gente calculou na aula passada, mas estamos revisando aqui, ó. Ou você calcular vindo com o multímetro aqui, que a única informação que tem aqui é que a resistência equivalente dá igual a 1, tá? A única coisa, né? Acabou, né? Igual a 1. Por isso que eu coloquei aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente C e D, né? É igual à soma dos inversos, né? Por isso que o algoritmo mostra lá, né? Lembra que a gente calcula lá pela primeira lei de Ohm, né? Resistência é igual a tensão dividido pela corrente, tá? Aí quando a gente isola a corrente aqui, ó, nos nós, ó, a corrente quando ele está em paralelo, ela se divide, né? Aí vai corrente um, corrente 2, corrente 3, depois elas somam de novo, né? Corrente total. Aí você isola o I, né? A corrente aqui, aí vai ficar U sobre R, né? Aí os resistores aqui, ó. Aí lembra que eu a tensão em paralelo, ó, a tensão entre A e B, entre B e C, entre D e C é a mesma. Por isso que lá no algoritmo a gente coloca a tensão em evidência, aí vai sobrar o quê? Vai sobrar, e lembra que é aqui, ó, a corrente total vai ser igual, né? Igual a I1 mais I2 mais I3. I1 é o quê? É a tensão 1 dividido pelo resistor 1, a tensão 2 mais o I2, que é a tensão 2 dividido pelo resistor 2, a tensão 3 dividido pelo resistor 3. Mas como eu tenho a tensão a mesma, né? A tensão é a mesma, lembra que a gente coloca em evidência, né? Aí vai sobrar só o quê? Um sobre resistência 1, mais um sobre resistência 2, mais um sobre resistência 3 e por aí vai, né? Se fosse nesse caso aqui, né? E aí vai ser igual a resistência equivalente, né? A resistência equivalente é um, né? Um dividido por um vai dar um, né? Então, o algoritmo ele fica assim, ó, o cálculo da resistência equivalente em paralelo, né? Aí a gente
utiliza, né, fazendo a alusão, né, da corrente total é igual à soma das correntes aqui. Aí, é assim que nasce esse algoritmo aqui, ó. Só que a gente, né, como a gente não tem um equipamento para lá em campo, né, aí seria no laboratório a gente faria isso, né, pegaria a resistência de cada um, mediria, né, aí faria, né, geralmente, dependendo do tipo de resistência, pessoal, igual essa daqui de cerâmica aqui, ó, ela não é um valor fixo, né? Aí tem a primeira cor aqui, ó, é a cor, aí começa, ó, com preto, marrom ou vermelho ou laranja, né? É o primeiro dígito, é igual tá falando aqui, ó. Aí viria um primeiro dígito aqui, ó, vamos supor que é marrom, né? Aí fosse marrom é o primeiro dígito. O segundo dígito, aí vamos supor que ele é vermelho, aí é 2, né? Aí o terceiro aqui é o fator multiplicador. Aí vamos supor que é preto, né? Aí vezes 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é a mesma coisa, né? Que, né? Vamos supor, é 10 dividido por 10. 10 é o quê? 10 subentende que é 1 vezes 10, né? Elevado a um, né? Então, o um ele está subentendido aqui, ó. Então, qualquer número elevado a um, né, a potência que fica subentendida aqui é o 1, né? Só que a gente não desenha, a gente não coloca o expoente um aqui. Geralmente a gente coloca o expoente quando ele é diferente de um. Mas quando eu não tenho uma potenciação aqui, você subentende que é o 1 aqui, ó. Então, 10 dividido por 10, né? Lembra que é, divisão de potência de mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. O expoente subentendido aqui é um, né? Um menos um, que vai dar igual a zero. Aí por isso que 10 elevado a zero é igual a um, tá? Lembra lá da matemática, né? Então, se esse, né, se ele fosse marrom, depois vermelho, depois preto, né? Ele seria 12 vezes 10 a zero, 12 vezes um. Então, esse resistor seria de 12 ohms, né? E ele teria uma tolerância, vamos supor que ele seja vermelho aqui no final, aqui. Não, é marrom. Aí ele teria uma tolerância de 1%, ou seja, 1% desse valor seria para mais e para menos, né? 1% é 0,01, né, pessoal? Deixa eu pegar outra calculadora aqui que fica melhor. Vocês lembrar quanto que é 1%, é só você dividir. 1 dividido por 100, que é zero. Aqui nessa calculadora ele não mostra o zero aqui não, mas quando tem ponto, quer dizer que é 0,01, né? Então, 1% de 12, se eu pegar esse valor aqui, ó, multiplicar ele por 12, eu vou ter 0,12. Então, quer dizer que, né, mais ou menos, né, ele é mais ou menos 1%. Então quer dizer que na hora que eu for com o multímetro lá, vai sair no multímetro ou 12 ou vai sair 0,012 mais 12 e dá 12,12, né? Pode ser que ele saia 12 ohms, pode ser que ele saia 12,12 ohms, ou pode ser que ele saia 12 menos 0,12, que é o quê? 1% de 12 ohms, né? Então, quer dizer que na hora que eu aferir lá, com esse resistor que tem esse código de cor e a última cor aqui é o marrom, ele tem 1% de tolerância, né? Quer dizer que pode ser que se ele tiver bom, né? Se ele tiver em bom estado, às vezes vai aparecer lá 12 ohms, ou pode ser que apareça 12,12 ohms, ou pode ser que apareça
11,88. Se aparecer valores maiores do que 12,12 ou menores do que 11,8, esse resistor ele já está com a vida dele, né, a vida útil dele comprometida. Aí por isso que justifica você ir lá no laboratório, né? Lá no laboratório, é, é, até no Jornal Nacional, né? O índice Bovespa é tanto, não sei o que para mais, não sei o que para menos. Então ele pode dar 12, né, 12 ohms ou, né, 11,88 ohms, tá? Se ele der valor acima de 12,12 e menor que 11,88, né? Valor maior ou menor que isso, quer dizer que ele já está o quê? Ele já está desgastado, né? Pode ser que ele ainda continue funcionando, pode ser, mas a vida útil dele vai estar desgastada e provavelmente vai ser necessário fazer uma manutenção nele, tá? Isso eu estou falando no caso de resistor. Aí, como esse controlador, né? Esse controlador aqui, ele só tem resistor, né? Por isso que a gente está analisando isso. Beleza. A gente chegou, né, que aí fazendo aqui algoritmo aqui, né, tirando o mínimo múltiplo comum de números que eu não sei, porque como eu não sei, a única coisa que eu posso inferir é que a resistência ela tem um valor igual, né? Foi isso que eu pensei, né? Depois que eu desenvolvi aqui, eu falei, gente, a resistência 7 só pode ser igual a 8, que só pode ser igual a 9, né? Até procurei no original aqui, não tinha, né? Aí depois, ó, você chega aqui, não tem mais nada para fazer, né? Não tem mais nada. Aí agora, se você disser que eles são iguais, olha aqui, ó. Tudo vai ficar igual aqui, né? Aí vai ficar, ó, R ao quadrado dividido por R. Se simplificando, vai ficar R ao cubo, desculpa, né? Simplificando aqui, ó, vai ficar R ao quadrado, né? Simplificando R ao cubo por R, vai dar R ao quadrado do mesmo jeito, ó, R ao cubo por R ao quadrado. Então, 3 vezes R ao quadrado dá o quê? 3R ao quadrado. R ao cubo continua aqui, né? Isolando, passa o... Simplifica aqui, né? Simplifica dois R's aqui com dois de baixo, só vai sobrar só um, né? Então quer dizer que, né, isolando o R aqui, ó, passa o R para cá, né? Passa um para cá dividido, então 3 dividido por um é 3 mesmo, né? Então esse resistor, né, o 7, o 8 e o 9, a gente concluiu aí, né, que ele só pode ser igual a 3 ohms, tá? Então, ó, fazendo aqui a conta, né? Isso aqui é o pessoal, isso aqui quem faz mais é o pessoal da matemática, né? Que é o teste da verdade aqui para saber se estava tudo certo. Por quê? Porque se o resistor ele for igual a 3, eu tenho resistência equivalente a 1. Mas isso não me garante que se eu utilizar resistores aqui, né? Vamos supor que eu coloco um de 5, eu coloco um de 3 aqui, mas eu coloque no R9 um resistor tal que ele torne a resistência equivalente entre C e D igual a 1. Você sabia que o circuito ele pode funcionar? Olha só né, o artigo indefinido que eu coloquei aqui, né? Não sei nem se é artigo, é preposição, né? O pessoal aí do português me ajuda aqui. Olha só, ele pode funcionar, porque pode ser, pessoal, que se eu alterar o valor, isso supondo que esses resistores são iguais a 3 ohms aqui, né? Se eles são iguais a 3 ohms, você concorda que a corrente total que vai chegar aqui, ela vai se dividir igualmente entre esses três resistores e ela vai finalizar, porque esse circuito aqui, ó, ele, né, nesses pontos aqui, ele tem queda de tensão, que é igual eu falei,
pode ser que esses pontos aqui eles levam energia, né? Levam sinal de tensão, ou às vezes até sinal de corrente, mas pelo jeito aqui é sinal de tensão, né? O que você pode colocar aqui é até capacitor, né? Para esse capacitor replicar a tensão nesse ponto aqui, ó. Vamos supor que você coloca um capacitor aqui, né? Um lado no polo B e outro lado na referência de aterramento do circuito, eu vou conseguir o mesmo valor, ele vai carregar e conseguir o valor de tensão, né? Obviamente, se tiver a capacitância para isso, né? Ele vai atingir o mesmo valor de tensão do B e às vezes, por que que às vezes a gente tem que usar capacitor? Por exemplo, eu estou precisando do valor de tensão que está aqui no ponto B para não só para energizar, mas para enviar um sinal positivo para uma perna de um processador para ele fazer um determinado cálculo ali, né? Para alimentar ele. Então, pode ser que a referência do pino C e do pino D aqui, né? As correntes aqui, o valor da tensão, que é a mesma, né? O valor da tensão aqui, pode ser que ele seja influenciado, né? Não só o valor da tensão, mas o valor da corrente, né? Que aqui a tensão vai ser a mesma, o que vai variar a corrente. Aí pode ser que se eu utilizar resistores diferentes, mas que no final das contas eles deem uma resistência equivalente de 1 ohm, pode ser que o circuito do primeiro momento ele continue funcionando. Aí pode ser que é, se eu colocar diferente aqui, em vez de colocar igual a gente calculou aqui, né? Põe diferente, ele vai dividir as correntes de maneira diferente aqui, né? E pode ser que, em vez de eu colocar um capacitor aqui, eu coloco um indutor, aí o indutor, diferente do capacitor, ele pega o sinal, o capacitor, ele simula, né? Ele emula o sinal de tensão que eu preciso. Aí, para eu, por exemplo, não injetar corrente na perna de um transformador, né? Para não queimar, porque a corrente é da ordem de microamperes, né? Aí eu coloco um capacitor aqui, o capacitor pega só o sinal que ele precisa, que é o sinal de tensão, né? E aí ele não precisa do sinal de corrente, né? Aí ele vai carregar, vai simular a tensão. Tô chutando aqui, vai que tem, sei lá, 3 volts aqui. E tensões acima de 3 volts pode fazer com que queime esse equipamento. Aí eu pego, coloco um capacitor aqui, o capacitor ele vai carregar, vai acumular esses 3 volts e ele vai e alimenta. Aí eu preciso alimentar com uma tensão positiva, ou às vezes alimentar com uma tensão negativa. Aí eu inverto ali o capacitor, né, para fazer a alimentação negativa, né? Ou então eu coloco ele aqui e a perna que vai sair aqui, em vez de ser do polo positivo, vai ser do polo negativo, né? Aí geralmente positivo fica desse lado negativo aí da queda de tensão, né? Aí eu alimento esse capacitor ali, ele pega o sinal de tensão, mas só que negativo, e alimenta a fonte. E a vantagem do capacitor é que ele não vai deixar a corrente elétrica fluir, ele vai só deixar o sinal de 3 volts, que é o que ele precisa para funcionar. Ele não precisa de corrente. Mas vamos supor que agora o equipamento precisa de corrente. É um circuito amplificador de sinal elétrico, né? Então ele vai precisar do indutor. Aí os pouco importa o valor da tensão, desde que ele tenha uma corrente alta. E não sei se vocês sabem, dá para eu gerar uma corrente alta com valores de tensão relativamente baixo. É só eu criar uma bobina ali da quantidade de voltas, né, necessária. Eu vou criar um valor de corrente alta só com um valor de tensão baixa ali, né? Aí eu preciso injetar corrente no equipamento em que a variação dele se dá por variação de corrente, né? Aí tem equipamentos que aí lembra de 4 a 20 miliamperes, né? Aí do de tensão eu nunca lembro, porque o de tensão eu sei que acho que é de 5 volts, eu não me lembro direito, depois eu tenho que dar uma revisada aí, né? Mas de tensão tem um range, de corrente também tem um range, pessoal.
Aí beleza, né? Um, né? Agora a segunda tabela aqui, ó, da atividade aqui, ó. Tabela 2 aqui, né? Então, ó, você vai fazer o preenchimento, né, dos valores padrão, porque a ideia, qualquer resistor diferente de 5, ó, 6,5, 10,4, 6, 3,6, 1,8 e 3 ohms, né, ou seja, que compõe toda, né, a eletrônica da placa, no caso que é só resistor, né? Eu falo eletrônica, além de resistor, pode ter indutor, capacitor e outros tipos de implemento aí, né? Desse circuito transformador de sinal e por aí vai, né? Microcontroladores, que aí ele é um CI, né? Ele é um CI dentro de uma placa maior, tipo essa placa aqui, mas aí tem um CI, né, dedicado nela aí, né? MOSFET, que são transistores de tensão, né? Transistor de tensão, não, desculpa. É tensão no final das contas, aí. Mas são transistor de potência, né? Transistor que conseguem suportar altas tensões e altas correntes elétricas, né? Se for só para sinal, você vai pegar um transistor comum de canal N, de canal P. Se for para potência, aí você vai utilizar um MOSFET, tá? Que é um transistor, viu? Só que o MOSFET é para potência e o transistor comum aí, né? Aí tem outros transistores de potência que é chamado de tiristor, né? E por aí vai. Então, isso aqui você descobriria experimentalmente, tá bom? Tudo isso aqui seria experimentalmente. Por isso que eu coloquei experimental aí. Você vai colocar na sua tarefa experimental e os valores que foram encontrados aqui, ó, na tabela, né, na tabela 2, tá? Aí eu complementei, né, o valor da planilha do um, né? Então são três resistores variados aqui né? O valor equivalente é de 5, né? Mas cada um a gente tem o valor dele aqui na tabela, né? Três valores variados, né? Que o equivalente dá 4, três valores idênticos, o equivalente dá um e de cada um a gente descobriu que é 3 ohms, né? E três valores variados, né? Entre A e D, né? São três valores variados aqui, né? Que a gente sabe aqui, ó, do 1 ao 6, né? E o 7, o 8 e o 9 são três valores idênticos, né? E o equivalente disso tudo aqui vai dar 10 ohms, né? Então, essa na tabela aqui que você vai colocar, né, do experimento aí do 2,2 aqui, né? Aí seria essa aqui, colocando os valores, inclusive o que você achou. Aí, como eu não tenho lá no o acesso ao almoxarifado e não tem uma tabela falando, aqui teria um de um homem, teria um de dois, teria um de três, né? Ou até que foi encontrado aqui na placa, né? Aí você colocaria aqui. Mas como a gente não tem acesso e seria só experimental, por isso que eu deixei aqui experimental e eu sinalei de verde aqui, tá bom? Essa aqui realmente eu confesso que foi uma das mais confusas. Aí na 2,3 a gente vai juntar tudo, tá? Beleza, deixa eu ver o que mais. Só isso, pessoal. Tranquilo? Só isso. Então, é a tabela 2, né? Aí você pode fazer o cálculo aqui, né? Mostrando que inclusive também no experimento um, né? Mostra, teve uns que mandaram aqui, né? O cálculo lá para a gente achar o 7, o 8 e o 9, né? E daí os resultados experimentais que saíram aqui, ó, que é o padronizado, que são esses, né? E o não padronizado, como não tem nenhum, você só coloca experimental, né? Aí eu vou entender que é só lá no laboratório, é só se fosse, que isso aqui é uma simulação do caso real, né? Aí no caso real teriam de seis, né? De seis tem, né? Mas seriam de um não padrão, né? 1,2, por exemplo, 30 ohms, 10K, né? Ou seja, totalmente fora do padrão e que a gente sabe que não daria para fazer, né? E aquela história, né? Como ele não falou que é igual, a gente não tem uma placa idêntica, né?
Aí eu só pude inferir que eles são iguais, tá bom? Então é isso. Tiver dúvida, pode perguntar aí, tá, pessoal? A Tâmara, Gabriel, tá, Gabriela? Vou marcar aqui, tá? Não esqueci de vocês, não. Já aqui na lista aqui. É, Samira também já tá aí. Samira, Carlos Eduardo. Aí, pessoal, eu deixei a. Vou deixar a aula gravada aí para quem não conseguiu acompanhar tudo aqui, tá bom? Aí eu já tô, deixa eu ver, Gabriel tá aí, tá? Gabriel, Gabriele. Mas será que eu tô na certa aqui? Deixa eu ver, eletricista industrial 100193. É essa turma mesmo. O Gabriel tá aí. Eu vou marcar os que eu tô vendo aqui que eu não tá na lista aqui, tá? A Samira tá, deixa eu ver. Carlos Eduardo tá, já coloquei. A Sara tá, já coloquei. Andréia tá, já coloquei aqui. André Raquel. Tamara já tinha colocado. Gabriele com Y. Olha, não tá aqui na lista, mas eu vou olhar na lista aqui. Ó, o Vitor. Opa, o Vitor apareceu aí. Vitor. Vitor. Deixa eu ver, Gabriel já. Só a Samira que não. Deixa eu ver, Sara Sandila. Sandiele. Eu vou registrar aqui, vou colocar o nome de vocês aqui. Vou ver, Sara, já pus. Deixa eu só dar uma registrada aqui. Beleza. Então tá, pessoal, eu vou parar a gravação. Aí, quem não conseguiu acompanhar tudo, vocês podem olhar na gravação, tá? Olha, Ana Clara já chegou aí. Deixa eu atualizar aqui, Ana Clara. Só tirar uma dúvida aqui, aproveitar que a Samira aí levantou. Deixa eu ver se está liberado seu áudio aí. Às vezes tá liberado. Ah, tá, o áudio tá liberado aí, pode falar, ô Samira. Sara, ok. Pode falar aí, Samira, se tiver dúvida. Aí eu vou ver aqui porque que alguns nomes não estão, né? Igual a Samira não tá. Por isso que eu registrei aqui. Aí só a Samira mesmo, que não tava aqui, mas eu vou colocar aqui, tá? Vou fazer essa atualização. Então tá, pessoal, fiquem com Deus. Vou parar aqui a gravação, deixar renderizando, né?
e até a nossa próxima web aula. Ah, deixa eu tirar uma dúvida aí, se alguém tiver com áudio liberado aí. Vocês chegaram a ter alguma aula aí do professor Hipólito? Ele deu tchau. Nenhuma aula? Ou só uma só? Andréia, já coloquei aqui. Esse analista aí. Então, beleza. Então, assim, essa aula de hoje, quando vocês verem na gravação aí, ela foi a continuação da última que eu ministrei. Porque pelo que eu vi aqui, eu não vi nenhuma aula gravada aqui, aí eu não sei se ele não postou, né? Na verdade, não é nem ele que posta aqui. Não sei se o monitor não postou ou ela foi ministrada, tá? Aí pelo sim, pelo não, eu continuei da onde que eu parei, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula.